Sabe, toda jornada de empreendedorismo começa com aquele brilho no olho, uma ambição gigante, mas junto com ela vem o frio na espinha, né? O medo de colocar tudo a perder. E aí fica a pergunta: como a gente equilibra essa balança? Bem, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Quais são os escudos, as ferramentas legais aqui no Brasil que existem para proteger quem decide tirar um sonho do papel? Então, o nosso roteiro é este. A gente começa com o dilema principal, depois mergulha nos modelos de risco total, entende a solução que a legislação criou para isso, e aí a gente olha para o cenário atual para ver como fazer a escolha certa. Vamos lá? Tudo começa com aquela pergunta. Uma pergunta que com certeza todo mundo que já sonhou em ter o próprio negócio já se fez. Essa questão é o centro de tudo, na verdade. É o eterno cabo de guerra entre a ambição e o medo. E a resposta para isso, olha, ela está na estrutura jurídica que se escolhe lá no comecinho. É uma decisão que pode ser a diferença entre proteger uma vida inteira de conquistas ou deixar tudo exposto ao risco do negócio. Ok, para a gente entender bem a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. Vamos voltar um pouco no tempo e analisar um tipo de empresa onde a pessoa física e o negócio eram basicamente a mesma coisa. Olha só, a sociedade em nome coletivo. Ela é um tipo de empresa que é toda baseada em pessoas e não no capital. O que manda aqui é a confiança mútua, sabe? Aquela confiança total entre os sócios. No direito, a gente chama isso de affectio societatis, um nome chique para dizer, basicamente, que todo mundo ali está no mesmo barco, com o mesmo desejo de construir algo junto. E olhando as características dela, fica fácil entender por que ela é tão pessoal e por que quase ninguém mais usa. A administração, por exemplo, só pode ser feita pelos próprios sócios. E até a razão social, o nome da empresa, precisa ter o nome de um deles, seguido de E Companhia. É um modelo que reflete uma época em que o negócio era fechado na base do aperto de mão, da confiança cega. E aqui está o ponto crucial, o motivo de todo o medo, a responsabilidade ilimitada. Pensa comigo, é como se não existisse um muro separando o patrimônio da empresa do seu patrimônio pessoal. Se o negócio afunda em dívidas, a sua casa, o seu carro, a sua poupança, tudo isso pode ser usado para pagar a conta. É o risco levado ao extremo. Então, como é que funciona essa cadeia de risco na prática? Funciona assim em etapas. Primeiro, os credores tentam cobrar da empresa. Não deu? Aí qualquer credor pode bater na porta de um único sócio e cobrar a dívida inteira. Esse sócio, então, tem que pagar usando os bens pessoais até zerar a dívida. E o pior de tudo, essa regra é blindada. Não adianta tentar mudar isso no contrato social. Simplesmente não vale. Bom, um risco tão alto assim, obviamente, desestimulava muita gente. Ficou claro que a lei precisava evoluir. Precisava criar um ambiente mais seguro que incentivasse as pessoas a empreender sem o medo de perder absolutamente tudo. E essa linha do tempo mostra direitinho essa jornada. A gente saiu de um cenário de risco total, passou por um modelo intermediário, a Ireli, que já ajudava, mas tinha umas exigências bem altas de capital, até que em 2019 surgiu uma solução muito mais moderna e acessível. E aqui está ela, a protagonista dessa história mais recente, a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. A grande sacada dela é justamente essa. Ela funciona como um escudo. Ela cria uma nova pessoa, uma pessoa jurídica, separando o que é da empresa do que é da pessoa física. No fim das contas, a diferença fundamental é essa. De um lado, você tem a responsabilidade ilimitada, onde o patrimônio pessoal está completamente vulnerável. E do outro, a responsabilidade limitada, em que os bens pessoais estão seguros, protegidos por esse escudo legal. Certo. Agora que a gente já entendeu o problema e a solução, vamos dar uma olhada em como eles se encaixam no grande mapa dos tipos de empresa que existem hoje no Brasil. Esse é o cardápio principal que o nosso Código Civil oferece. Cada uma dessas opções tem suas próprias regras, seu nível de complexidade e, claro, de risco. A pergunta é, na vida real, o que as pessoas que empreendem de fato escolhem? E a resposta está aqui nos números. É impressionante. Os dados mostram que a grande maioria das pessoas do Brasil escolhe a segurança. Estruturas como a LTDA, que é prima da SLU e também protege o patrimônio pessoal, dominam completamente o cenário. A preferência pela responsabilidade limitada é, assim, esmagadora. O que nos leva ao ponto final. No fim do dia, tudo se resume a uma decisão, uma escolha sobre o nível de risco que se está disposto a correr. Quando a gente coloca lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, um modelo do passado para vários sócios, baseado em confiança total, mas com um risco enorme. Do outro, um modelo moderno,
pensado para uma pessoa só, que é mais simples e o mais importante de tudo, oferece proteção. E essa frase resume a ideia de forma brilhante. A criação de leis melhores não é só burocracia. É sobre criar um ambiente de negócios onde as pessoas se sintam seguras para arriscar, para inovar, e com isso, fazer a economia girar. Um bom escudo legal é um verdadeiro acelerador de progresso. E para fechar, fica essa provocação. A gente sabe que a lei está sempre correndo atrás da inovação nos negócios. Olhando para o futuro, com tanta tecnologia nova e formas diferentes de trabalhar surgindo, como será que vai ser a próxima grande evolução jurídica para proteger quem tem a coragem de empreender? Fica aí a reflexão.